Olá, meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. A fé sem obras é morta, diria Jesus. Ou seja, todo conhecimento que a gente tem deve ser transformado em ações, para que se gere sabedoria em nossa vida. Eu sempre falo para vocês o quão é importante a gente transformar nosso conhecimento em coisas práticas da nossa vida, que sejam benéficas a nós e a quem está à nossa volta, ou seja, a família, amigos no trabalho. De alguma maneira, você contaminar essas pessoas com verdadeiros conhecimentos, com verdadeira sabedoria. Existe uma dor hoje na sociedade que eu considero uma patologia, que é hoje a gente se envolve muito em entretenimento, e só que a gente não leva em consideração que há uma dor ali presente nas pessoas, nessas risadas, nesse jeito de se comunicar. Você pode perceber, há uma doença nas pessoas. Você pode dizer, mas isso é ser normal. Mas até mesmo este ser normal, como diria o professor Hermógenes, o grande yogi brasileiro, que a normose é um problema muito sério entre nós brasileiros, porque a gente não tende a se disciplinar, a tentar de alguma maneira atingir uma esfera de conhecimento superior, para que a gente possa de certa maneira entender uma dinâmica de uma vida, que a gente possa se considerar com um estado de consciência maior, em que abrange uma visão maior das coisas que a gente entende. Ou seja, um entendimento maior da vida, das coisas à nossa volta, das pessoas, animais, planta, natureza. Então, quase sempre a gente quer, como se fosse uma fuga, a gente foge dessas noções reais importantes da nossa vida, porque toda a sociedade, todas as relações são formadas por isso. É nesses pequenos atos mágicos de nossas vidas que a gente vai formando uma condensação e que acaba se tornando uma grande realização na nossa vida. Mas hoje a gente foge da realidade através do nosso tédio existencial, a gente foge da realidade buscando entretenimento, distrações em redes sociais, buscando coisas que às vezes são inatingíveis por nós no momento. Ou seja, a gente vê uma imagem, admira algumas coisas, mas daí se você não tenta fazer igual para você emanar aquele entendimento de dificuldade que aquela pessoa tem, ou de condições que aquela pessoa tem, você nunca vai desenvolver um estado mental diferenciado. Ou seja, você pode olhar o Instagram e ver lá um artista fazer uma foto de um animal em alta resolução. E você diz assim, nossa, que incrível esse momento em que este fotógrafo tirou essa foto. Você acha bonita a foto, mas a maioria de nós tende a não querer ver qual foi a realização desse fotógrafo ao conseguir aquela imagem. Quando ele conseguiu fazer aquela imagem, o que ele sentiu. O que a pessoa dele conseguiu sentir naquele momento em que fotografou e esperou o momento certo para que aquilo pudesse acontecer, e a espera dele foi recompensada com uma imagem fantástica, com um momento inigualável e que quase não se repete novamente. Então a gente tem às vezes uma visão pobre dos atos que acontecem à nossa volta. Assim são os jovens hoje, querendo os atalhos, não sabendo exatamente o que eles serão no futuro, conseguindo o que eles querem através do atalho, sem ter, digamos assim, passado por cada etapa que normalmente a gente passa quando vai comprar uma casa, um carro, a gente trabalha, a gente deixa de fazer alguma coisa, de ir fazer aquele jantar, de comer uma pizza, para juntar aquele dinheiro para ter aquele veículo, por exemplo. Então, não desenvolvendo a questão do apego, nem trabalhando essas ideias, mas trabalhando a ideia das conquistas, em que a gente pode, espero que vocês tenham ouvido aí, em que a gente possa, de certa forma, trazer esse momento dos atos mágicos da nossa vida a uma recompensa, que ela possa nos produzir, de certa forma, a um contentamento, devido à batalha e à luta que foi fazer aquilo. Da mesma forma, aquelas pessoas que não dão valor ao dinheiro que possuem,
porque de certa forma elas desfragmentam a ação e o resultado. E a ação e resultado vem também dessa questão que a gente fala do conhecimento e sabedoria. Às vezes você tenta uma coisa, ela não dá certo, e você sente-se mal, culpa, mas não traz para você a visão que você tem e que você descobriu, da sabedoria que você ganhou nesse momento em que você tentou fazer algo diferente. Ou seja, a gente não vê a sabedoria que a gente ganhou. Às vezes você não compreendia o seu Dharma. E de repente você, com esforço, você chega num momento que você fala: eu entendi o que é isso. O que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. E às vezes o jovem não, ele tem às vezes aquele momento de sorte na sua vida, ele atinge, o atalho dele deu certo, ele consegue aquilo que ele quer, mas ele não tem a sabedoria. Então em dado momento, ele pode, de repente, vir a perder tudo aquilo e acreditar que realmente ele teve a capacidade total, ele não consegue ver aquilo que a gente chama do estado de consciência elevado, que é você aprender a caminhar vendo o panorama completo. Então, a sabedoria, ela é isso, ela faz com que a gente veja todo o cenário. Então, uma vez que você tem todo o cenário, você confia nas suas habilidades, você cresceu o suficiente, você pode perder tudo, que você vai, de certa forma, reconquistar tudo novamente. Mas já esse jovem que teve o atalho, que teve aquele momento de sorte, esse jovem, ele não tem essa mesma certeza, essa mesma confiança de que novamente você começar de novo e conquistar tudo de novo. Essa pessoa pode ter uma frustração muito grande, né, de pessoas que são emergentes aí, de repente vem uma crise, essas pessoas não sabem lidar com esse processo de altos e baixos, como uma pessoa que tem condições financeiras, dinheiro, já passou e passa, né, mas ele sabe lidar com essa flutuação. A outra pessoa não, ela só sabe lidar com o sucesso, com tudo aquilo que ela conquistou, com o pódio, com o auge. Há um documentário aqui na Netflix que vocês vão encontrar, que ele é novo, ele fala sobre um ciclista. E me chamou muito a atenção do documentário no final. Ele não sabia, ele conquistava tantas vitórias que ele não sabia lidar com a derrota. Ele não sabia lidar somente com o fato de competir, de participar. O sofrimento dele, ele entrou em depressão pelo simples fato de começar a fracassar e não conseguir encontrar respostas do seu declínio, como se ele pudesse ser aquilo a vida inteira. Ainda assim, no documentário mostra que ele é um grande campeão de ciclismo, e eu acredito que esse documentário sirva para nos ensinar algumas coisas muito importantes sobre essa questão das vitórias do nosso dia a dia e das derrotas. Esse alto e baixo da vida, eu acredito que seja natural. Agora, para quem está cristalizado nesse sentimento de vitória, que hoje, por exemplo, as redes sociais passam para a gente, em que todo mundo tem que ser vencedor, todo mundo vence, todo mundo consegue, mas nem sempre é assim. Às vezes as pessoas não conseguem, às vezes não dá certo, mas não é por isso que a gente desiste. Não é por isso que a gente vai se moldar baseado no fracasso das outras pessoas. A gente vai se basear naquilo que a gente deseja. Ou seja, eu quero muito conquistar aquela propriedade. Eu gosto muito do exemplo do membro Daniel aqui do canal, que ele tem na cabeça dele ter uma terra, uma casa grande, em que ele possa cuidar de seus animais. Então eu vejo assim que, enquanto você não faz o passo a passo, você faz primeiro a ideia, a maquete, escreve, coloca na sua cabeça o que você quer de fato, e uma vez que você colocar na cabeça, você tem que ser aquela pessoa turrão, que eu digo, né, que é ir mesmo, não importa o que aconteça, as pessoas vão ver, mas você está tentando isso tanto tempo, você está juntando dinheiro há tanto tempo para isso, mas enquanto você não comprar primeiro o terreno, na onde você quer, do jeito que você quer, para você poder depois sonhar como vai ser cada coisa ali dentro daquele terreno, ainda assim, a gente, embora como jovem,
pense que as coisas possam acontecer por sorte, essa pessoa que tenta, ela vai ter sortes no meio de tudo isso, porque ela vai atrair. Porém, ela tem que saber exatamente o que ela quer e como ela quer e de que forma ela quer que aquilo aconteça. E esse é um dos pontos que eu acredito ser importante para a gente trabalhar os atos mágicos da nossa vida, que eu falei até num vídeo passado, essa condensação de realização. Não tem nada melhor para a felicidade humana, para a nossa felicidade, do que a condensação desses atos mágicos. Pois a realização, quando ela é nutrida, confeccionada, trabalhada dentro da nossa cabeça, dentro dessa maquete, o nível de emanação mental, dopamina, serotonina, todas essas coisas explodem dentro da nossa mente. Para alguns, basta se lembrar quando passou no teste de habilitação. O tanto que estava ali tenso, difícil, e esperando aquele momento, e de repente quando passou foi aquele alívio, né? Aquela coisa alegre de ter vencido, de ter superado, de ter passado por aquele teste. Então, alguns momentos da vida da gente, isso serve como um exemplo, que a gente luta e às vezes não consegue, não dá certo, mas a gente, ou de forma obstinada, a gente coloca na cabeça uma coisa e fala, eu vou conseguir, vou fazer aquilo tem que dar certo. Porque isso que eu acredito que seja essa história do arquétipo mesmo. Você montar uma ideia primordial nessa maquete mental e fazer ela acontecer. Você tornar aquilo realidade. Porque quando você está dentro do sonho dos outros, não é a mesma coisa. Quando você está dentro da ideia das outras pessoas, não funciona do mesmo jeito. Quando você está realizando o sonho dos outros, não é a mesma coisa. Você pode ficar muito feliz ainda, mas nosso nível de ego ainda não chegou nesse ponto, né, em que a gente somente trabalha pela alegria do outro. Né? A gente precisa sim trabalhar pela alegria do outro, de alguém da família da gente, por exemplo, mas a gente também tem que entender que a gente tem que trabalhar muito para a realização desse grande objetivo, desse grande ideal. Sabe, aquela coisa assim que nos marca profundamente e marca quem está em volta. Por exemplo, uma vez que você compra aquela propriedade, dando o exemplo do Daniel, você constrói aquilo e você vive o resto da sua vida dentro do seu sonho. Uma vez que você morre, as outras pessoas falam, nossa, ele tinha um amor por esse lugar, ele gostava tanto disso aqui, daquilo ali. As pessoas se regozijam com essa alegria dessa pessoa que conseguiu montar. Tudo aquilo que tem um poder pessoal é respeitado. Então você vai ver que às vezes a gente vê herança, às vezes prédios, casas, parada por muito tempo, abandonada ali, as pessoas pensam, nossa, mas ninguém faz nada com isso aqui, ninguém cuida mais disso aqui, mas ninguém mexe naquilo. Aquilo tem, de certa forma, um poder mágico, porque não foi desmanchado, não foi ocupado, mas aquilo está ali ainda. Talvez a gente tenha dificuldade de entender que tipo de poder ali emanou e aquilo ficou exatamente como está. Mas, independentemente, eu sempre falo para vocês, a realidade dos atos mágicos se mostra através da realidade material. Ou seja, não é palavras ilusórias. Essas coisas que a gente está falando aqui, elas se tornam coisas, matéria, atos, vida, coisa existente na nossa volta. Então, aquilo dura um período muito maior do que aquelas pessoas que vêm e compram na facilidade de qualquer jeito e depois é repassado para outro que também compra o mesmo sonho, né? O sonho do Camaro amarelo, por exemplo, que vive muito na cabeça das pessoas, e você vai perceber como é que aquilo começou, né? O que gerou aquilo? Existem atos negativos, atos mágicos negativos, que eu falo para vocês que geralmente são essas ideias baseadas na vaidade, no consumismo, na mídia hoje em geral, que constrói esses arquétipos para que gere uma sociedade que compre o seu iPhone cada vez mais novo, que fique impressionado, você tem um iPhone e aquilo, mas assim, qual é a função de toda aquela tecnologia se a pessoa não usa? Como a gente vê alguns fotógrafos aqui, fazer o dia da gente melhor, às vezes quando você vê no Instagram uma filmagem que demorou muito tempo para aquela pessoa conseguir, mas aquilo é de uma beleza tão grande que muda o nosso astral, né? Então a pessoa produziu alguma coisa com aquilo que gratificou
Todo mundo que vai ouvir aquilo, vai ver, sentir, vai emanar essa energia na direção desse autor, desse criador desse projeto. E nós estamos recebendo o quê? De energia que volta para nós. Pense um pouco nisso. Agora, você que chegou até aqui, por favor, coloque eu cheguei até aqui. Eu pensei nisso. O que você está recebendo de volta, de energia das pessoas que estão à sua volta, daquilo que você cria? O que você acha que está voltando? É inveja? Porque, veja só, o que eu acabei de dar um exemplo desta imagem, desse vídeo, causaria inveja em quem? Só se for em outro fotógrafo, mas fará com que ele faça algo melhor que o outro. O moverá a levantar sua qualidade. Se eu vejo um vídeo aqui de alguém no YouTube, eu posso pensar assim, puxa, posso melhorar a qualidade do meu vídeo, posso melhorar a qualidade do áudio do meu vídeo, eu preciso aprender a fazer isso e é o que eu vou fazer. Vou fazer cada vez 1% melhor a cada dia. Agora, se alguém vê o meu vídeo, ela pode pensar o quê? O que ela sente? Então os atos mágicos da vida da gente é uma coisa dessa forma. Quando a gente compra algo baseado na vaidade, se mostrando, vamos dizer assim, a gente pode até pensar que as pessoas estão olhando aquilo com a admiração. Mas elas não estão olhando aquilo com admiração. Elas estão olhando aquilo com cobiça, com vaidade também. E elas irão trabalhar muito para fazer a mesma coisa e cometer o mesmo erro, perder aquele tempo super importante, que aquele dinheiro poderia ter sido utilizado numa coisa na minha vida, na sua vida, de um jeito muito melhor, como por exemplo essa propriedade que o amigo falou, porque um dos itens mais importantes da nossa vida é a nossa moradia, ou pelo menos ter investimentos para pagar a moradia onde a gente quer, tanto faz ter ou ter dinheiro para poder viver e pagar, não tem problema pagar aluguel, desde que você tenha investimentos e isso cubra. Mas se você não tem, você tem que batalhar para ter. Você tem que batalhar para fazer aquilo acontecer, mês a mês. Então quer dizer que se mês a mês algo tem que acontecer, eu tenho que reviver tudo isso dentro da gente. Então eu tenho que fazer reviver cada mês os meus projetos mentais, a minha maquete. Então eu tenho que falar assim, olha, lá na frente eu quero 300 mil reais investido para que eu tenha rendimentos mensais e eu possa pagar aluguel em qualquer lugar do Brasil. Qualquer capital, numa cidade, numa casa perto do litoral ou uma casa nas montanhas. Cada época eu quero viver uma experiência antes de morrer. E quando estiver mais próximo da velhice, aí sim eu compro uma casa onde eu acho importante envelhecer e morrer. Para que assim eu consiga ter uma facilidade médica, uma facilidade de vida. Então eu tenho um plano, uma maquete mental que não deixa de ser arquétipos temporários. Então o que são os arquétipos temporários? São arquétipos que eu moldo eles para uma época da minha vida e faço isso acontecer. E já monto outro para a próxima época. Então, um mestre dos arquétipos, ele terá arquétipos temporários até a sua morte. Em cada época ele vai saber exatamente qual dificuldade passa um ser humano em cada época, do que ele é capaz. Por exemplo, quando a gente atinge 80 anos de idade, as nossas dificuldades são outras. O lugar que a gente vive tem que nos favorecer. Se você mora num predinho pequeno, que tem 4 andares, e quando você tinha 30 anos você comprou aquele apartamento no 4º andar e você sobe as escadas, você ganhou saúde até os seus 80 anos. Porém, essa saúde não vai dar para você, em certa idade, ficar subindo e descendo isso todos os dias, toda hora, todo momento. Então, existem coisas que têm que ser moldadas e esses moldes irão mexer com a realidade material que está à sua volta. Entende? Não tem como você escapar disso. Essa é a realidade. Então os meus arquétipos têm que ter uma função para que o meu ser exista aqui no planeta e possa oferecer para os demais a qualidade de vida que eu quero.
Ou seja, se eu moro nessa casa e ela tem natureza, tem espaço, as pessoas que chegam para me visitar sentam aqui na sombra, nas cadeiras, né? E conversam e tem espaço para comer. No calor tem um espaço para ventilar. No frio você entra lá dentro. Então quer dizer, no momento este arquétipo está ótimo para mim, né? O arquétipo do eremita, né? Como diria um dos meus mestres, né? Nós somos eremitas hoje nas nossas casas, né? Então nós não precisamos mais ser monges das montanhas. Não, a gente pode estar nesta casa e aqui estudar, ler, ter acesso a conhecimento, receber gente que tenha conhecimento para conversar, e a gente pode evoluir, podemos gravar os vídeos aqui, né, nesse espaço, embora tenha a rua aqui que às vezes atrapalha, né, os cachorros dos vizinhos, mas a gente se esforça e vai, não vamos parar por conta disso, né, não podemos parar por conta disso. E é muito importante você entender que arquétipos temporários, eles são fases da sua vida, e que você vai montando. A diferença é que antes você era uma reação. Você acordava para a vida e eles já estavam ali. Já estavam montados. E aí você faz o quê? Agora, quando você se torna o mago da sua vida, você vai tentar montar os próximos arquétipos. Então, eu estou agora, acabei de completar no último dia 10 de agosto, 51 anos. Eu estou no arquétipo agora dos 50 aos 55. Então, o que dá para fazer nesse período? Né? O que dá para fazer nesse período nos próximos 10 anos com efetividade para a minha vida? Então, eu decidi juntar esse patrimônio de 300 mil reais, né, eu e a Luciana, em apenas 5 anos. Então nós estamos trabalhando, juntando dinheiro para fazer isso, a gente já tem um bom dinheiro também já aplicado e a gente tem a nossa maquete, a gente tem o nosso objetivo. Então, o primeiro objetivo qual que é no futuro? É ter o suficiente para pagar aluguel em qualquer lugar, para que a gente possa experimentar outros lugares num período da vida. Num outro período da vida será diferente. Talvez a gente, próximo dos 70 e poucos anos, o corpo vai mostrar para nós, dependendo da quantidade de saúde física, de repente um momento que você começa a sentir demais o corpo e que você precisa estar mais próximo de uma segurança médica, alguma coisa, você se muda para um lugar onde você pode contar com uma rede de apoio, ou às vezes uma família, entendeu? De alguma forma você ajudar também, assim como seus pais têm que ficar próximo de você quando estão velhos. Normal isso acontecer. Mas este arquétipo, será que você vai ser aquele arquétipo do velho que volta ferrado financeiramente, pobre, e fica dando trabalho para os outros? Ou você vai ser aquele velho que volta, que tem condições, quase que, digamos assim, você é independente financeiramente, pelo menos, em que você possa dar o dinheiro para o seu filho pedir alguma coisa, um táxi, alguma coisa para você, eles não precisam ficar no seu pé ali direto, sabe? De repente você pode, às vezes, comprar mais comida fora, cozinhar menos com determinada idade, né? Então tudo é possível, mas você tem que montar essa ideia. Chega, já falei demais, por hoje é só. Serenidade profunda em seu coração. No próximo vídeo a gente continua o nosso bate-papo. Uma boa semana para você, muita força e paz, e pense um pouco em tudo isso.